Vamos lá novamente? Estamos agora trabalhando a parte de partes e seus procuradores. Essa fase inicial de teoria geral do processo, bastante cobrada em provas da FGV. Fala, Xer. A capacidade é um dos pressupostos processuais. Caso o juiz verifique que uma das partes é incapaz ou há irregularidade em sua representação, deverá suspender o processo e marcar prazo razoável para que o defeito seja sanado. Assinale a alternativa que indique a providência correta a ser tomada pelo magistrado na hipótese de persistência do vício. Primeiro eu quero trabalhar com vocês o artigo 265 novamente. A gente falou na questão anterior e eu quero novamente trabalhar. Suspende-se o processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer uma das partes ou do seu representante legal ou do seu procurador. Então, se uma das partes morre ou perde sua capacidade processual, é acometido de uma moléstia, de uma doença e fica incapaz. O que acontece com o processo? Tem que ficar suspenso para que se habilite seus sucessores ou seu representante. Pode também ficar suspenso pela convenção das partes, você vai ver daqui a pouco que durante 6 meses o processo poderá ficar parado à conveniência das partes. E 3, quando for oposta à exceção de incompetência do juízo, da Câmara, do Tribunal, ou nas hipóteses de suspeição e impedimento. 4, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, certo? Ou não puder ser proferida, senão depois de verificar determinado fato ou de produzida certa prova. Ou ainda, na hipótese de tiver pressuposto julgamento, uma questão de Estado que foi requerido como declaração incidental. São situações que a sentença fica parada, esperando a resolução desse problema para que o juiz possa prolatar. E também ficará suspenso o processo por motivo de força maior, um desastre, por exemplo, e nos demais casos que o Código regula. Parágrafo 1º. No caso de morte ou perda da capacidade processual de qualquer uma das partes ou do seu representante legal, provado falecimento ou incapacidade, o juiz vai suspender o processo, salvo já tiver iniciado a audiência. Aí, se tiver iniciado a audiência, qual é o procedimento? O advogado continuará no processo até o encerramento da audiência e o processo só se suspenderá a partir da publicação da sentença ou do acórdão, porque aí já tinha iniciado a audiência. Parágrafo 2º. No caso de morte do procurador ou de qualquer uma das partes, ainda que iniciada a audiência, então se o advogado morreu, porque no caso da parte morreu, o advogado continua. Mas se foi o próprio advogado que morreu, aí não vai ter como as partes continuarem sem advogado. Então, o juiz marcará a fim de que a parte constitua um novo advogado, um novo mandatário, no prazo de 20 dias, fim do qual extinguirá o processo sem julgamento do mérito, se o autor não nomear novo mandatário, ou mandará prosseguir no processo à revelia do réu, tendo falecido o advogado deste. Presta atenção. A parte morreu, já começou, aí o processo fica suspenso. Mas se já tiver começado a audiência, na verdade já estiver na fase da audiência, aí o juiz o quê? Prossegue na audiência e depois suspende o processo e aí espera a habilitação dos sucessores. Mas se na verdade quem morreu foi o próprio advogado, a parte não pode estar em juízo sem o advogado. Se a parte não pode estar em juízo sem o advogado, 2 situações. Ele suspende o processo e dá 20 dias para que a parte nomeie outro advogado. Se a parte, após esses 20 dias, não fizer nada, ficar inerte, quedar-se, o que vai acontecer? O juiz vai ficar esperando, o juiz vai punir. Se é o autor que está sem advogado, o processo não prossegue. O que ele faz? Extingue sem resolução de mérito. Mas se é o réu que está sem advogado, o processo prossegue, a revelia do réu. Ok? O réu não vai poder praticar atos sem advogado. E nem vou prejudicar o autor por causa disso. Porque aí talvez seria uma solução maravilhosa para o réu, né? Então, porrada no réu. Fala, Xer. Parágrafo 3º. A suspensão do processo por convenção das partes, aquilo que eu falei que as partes podem pedir, deve durar no máximo 6 meses. Parágrafo 4º. No caso do número 3, a exceção em primeiro lugar de jurisdição será processado na forma do disposto tal. E no parágrafo 5º, nos casos enumerados nas letras A, B, C e D, aquele da sentença de mérito que fica parado, o período máximo de suspensão é de 1 ano. Olha a questão. Letra A. Se o vício que não foi sanado se referir ao autor, deve o juiz aplicar-lhe multa por litigância de má-fé, quer dizer, se a parte... relembra o enunciado, para quem esqueceu. Vamos reler. A capacidade de um pressuposto processual é
Caso o juiz verifique que uma das partes é incapaz ou há irregularidade em sua representação, deverá suspender o processo e marcar um prazo razoável para que o defeito seja saneado, ok? Seja sanado. Assinala a alternativa que indica a providência correta a ser tomada pelo magistrado na hipótese de persistência do vício. Quer dizer, ele mandou corrigir e a parte permaneceu inerte. Aí, na primeira assertiva, ele diz: se o vício se referiu ao autor, deve o juiz aplicar-lhe multa por litigância de má-fé? Não. B. Se o vício se referir ao autor, deve o juiz proferir ao julgamento antecipado da lide. Julgamento antecipado da lide quer dizer julgar o mérito. Na verdade, ele não vai julgar o mérito. Na verdade, o que o juiz vai fazer é extinguir o processo. Então, se ele dissesse que vai indeferir a petição inicial, vai extinguir o processo por falta de pressuposto processual, estaria certo, mas não julgar antecipadamente a lide. Se o vício se referir ao réu, deve o juiz reputá-lo revel, quer dizer, inerte, não está fazendo nada, corre assim. Já achou. Letra D. Se o vício se referir ao réu, deve o juiz julgar a causa em seu desfavor, quer dizer, vai julgar já dizendo que é procedente pedido do autor, não tanto, né? A situação dele é péssima, mas não é perdida, que pode ser que o autor não tenha direito àquilo ali. Então, na questão número 4, a resposta correta é a letra C, com base no artigo 265, naquele parágrafo que eu tanto frisei para vocês. Ok? Questão número 5. O Ministério Público ajuizou ação rescisória a fim de desconstituir sentença transitada em julgado, ao argumento de que teria havido colusão entre as partes do processo originário no intuito de fraudar a lei. Diante disso, requereu o Ministério Público, na petição inicial da ação rescisória, a citação tanto da parte autora quanto da parte rér no processo originário. Assinale a modalidade de litisconsórcio verificada na hipótese acima. Uma questão que fala de ação rescisória, mas que, na verdade, o principal assunto aí é litisconsórcio. Litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de partes, que pode ocorrer no polo ativo, 2 ou mais autores, ou no polo passivo, 2 ou mais réus. Mas há uma outra divisão quanto à espécie de litisconsórcio, que o divide em litisconsórcio necessário, obrigatório, e facultativo. E uma outra divisão que faz a distinção entre o litisconsórcio unitário, que é o indivisível, que a decisão terá que ser igual, obrigatoriamente igual para todos, versus o simples. Então, necessário versus facultativo, unitário versus simples. Ok? No seu código, você vai marcar dos artigos 46 ao 49, que é o assunto do litisconsórcio, 46 ao 49, e também quero que você marque aí para dar uma revisão nos artigos 191, 320, inciso 1, 350, 509 e o 738, parágrafo 1º e 3º. Também leia o artigo 241, inciso 3. Também leia o artigo 241, ou inciso 3. Ok? Vamos trabalhar a questão. Litisconsórcio necessário versus litisconsórcio facultativo. Artigo 47. Dar-se-á litisconsórcio necessário, o litisconsórcio será necessário, quando por imposição de lei ou quando pela natureza da relação jurídica o juiz tiver que decidir a lide de modo uniforme para todos. Todas as vezes que a lei impor, o litisconsórcio é necessário. No seu código, no artigo 12, parágrafo 1º, artigo 12, parágrafo 1º. Primeiro, no artigo 12, lembre, se você tiver que promover uma ação contra o espólio, quem deve ser citado como representante do espólio? Não é o inventariante, não é o inventariante. Se o inventariante for dativo, tiver uma cachorrada, né? Já ouviu falar que tem cachorrada em espólio, em sucessão, inventário? Pronto. Se vai aquela cachorrada que não existe mais irmãos, na verdade existem grupos, verdadeiras facções, um querendo matar o outro. O juiz tira o sucessor, o inventariante, que normalmente é um herdeiro,
e coloca uma pessoa dele, que é o inventariante dativo. O artigo 12, parágrafo 1º. Todas as vezes que você tiver que citar o espólio, você cita o inventariante. Mas se o inventariante for dativo, além de citar o inventariante, você tem que citar os demais sucessores. A lei não está impondo. Se a lei impõe, se a lei está impondo, o litisconsórcio é necessário. Artigo 10, parágrafo 2º. Ações envolvendo com posse ou ato praticado por ambos de imóvel, marido e mulher. Tem que citar os dois. O artigo não está impondo, o litisconsórcio é necessário. A ação de uso capião, artigo 942 do CPC. A ação de uso capião, você tem que citar o proprietário e todos os vizinhos confinantes. Se a lei está impondo, o litisconsórcio ele é necessário. Todas as vezes que a lei impor, o litisconsórcio ele é necessário. Ok até aqui? Se a lei impõe e a parte que deveria promover requerer a citação de todos, não requeriu a citação de todos, o juiz, quando se depara numa situação como essa, o que ele faz? Extingue o processo? Parágrafo único do artigo 47. Ele determinará o quê? Que a parte emenda inicial, sob pena de, se não fizer, indefiro. Então, todas as vezes que a lei impõe, o litisconsórcio ele é necessário. Cuidado, pelo amor de Deus, em algumas vezes a lei não impõe. Mas mesmo assim o litisconsórcio poderá ser necessário. Quando? Se a relação jurídica que une as partes é a mesma, essa decisão não vai, se for prolatada para um, não vai acabar atingindo o outro se for a mesma relação jurídica. Então esse outro, mesmo quando a lei não impõe, é importante que atue no processo. Por quê? Porque essa decisão vai atingi-lo. Esse litisconsórcio, ele na verdade é unitário, e a unitariedade, no caso, está tornando esse litisconsórcio necessário. Então, litisconsórcio necessário, artigo 47, toda vez que a lei impõe, ou quando pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir ali de modo uniforme para todos. Se vai ter que decidir de forma uniforme para todos, todos têm que participar do processo, ainda que a lei não tenha imposto. Ok até aqui? É necessário. Deixou de citar alguém, o juiz extingue. O juiz, na verdade, faz o quê? Intima o autor, ou você requer, ou eu extingo. Artigo 47, parágrafo único. Quando é que o litisconsórcio é facultativo? Todas as vezes que a lei não impõe, ou pela natureza da relação, não há necessidade de decisão uniforme, por que as partes estariam juntas? Não há essa necessidade, não há essa exigência. Mas mesmo assim, elas não podem se convencer. Não, mas é importante a gente estar junto, porque a gente junto vai pressionar mais o réu, porque a mesma narrativa fática, por exemplo, vocês fizeram a viagem e aí a operadora de turismo tinha prometido transfer num ônibus leito, aí você faz um transfer numa van, numa Kombi sem ar-condicionado. Tinham prometido a você um hotel 5 estrelas, 4 ou 5 estrelas, você dorme no albergue. Você, quando voltar de viagem estressado, vai querer processar o operador de turismo. Você não pode promover uma ação sozinha contra a operadora, mas não pode juntar o pessoal que fez a mesma excursão e todo mundo junto. A lei exige? Não. Mas é uma opção, é uma conveniência estarem juntos. Quando é uma conveniência estar junto por conta de uma questão de afinidade, por uma conexão, há vários incisos no artigo 46 que sugere o litisconsórcio facultativo. Não era obrigatório, mas estão juntos. Ok? Ok? Se o litisconsórcio é facultativo, se eles não vierem juntos, não tem problema nenhum. Mas se eles estiverem juntos, a relação jurídica vai se desenvolver de forma litisconsorcial. Lembrando que se de repente vier muita gente junta, pode acontecer, o parágrafo único do artigo 46 permite que o juiz o quê? Desmembre, divida, quando ele perceber que a presença de muitos litisconsórcios pode retardar injustificadamente o andamento do processo ou dificultar o exercício da defesa. Então, nessa situação, ele desmembra. A doutrina chama isso de litisconsórcio, escuta a palavra, multitudinário. Multitudinário. Ok? Multitudinário é o litisconsórcio facultativo quando o juiz desmembra, porque tem muita gente. Relembrou isso? Unitário é outra classificação de litisconsórcio. Nessa classificação de litisconsórcio unitário, eu não estou levando em consideração a formação do litisconsórcio, mas a natureza da relação. Se a decisão tiver que ser obrigatoriamente igual para todos, esse litisconsórcio é unitário. Não é, perceba, não é que ela foi igual para todos, mas é que ela necessariamente teria que ser igual para todos.
ação de anulação de casamento, porque a mulher não estava com idade nupcial quando contraiu o matrimônio. Nesse caso, na anulação do casamento, não vai ter que ter o marido e a mulher? Suponha que lá na frente se perceba que realmente a mulher não estava em idade nupcial. Só quem descasa é a mulher. Na verdade, a relação jurídica vai ter que ser resolvida de forma uniforme para os dois. Esse litisconsórcio, ele é unitário. Quando o juiz puder, mesmo que hipoteticamente, decidir a lide de modo não uniforme entre as partes, resolver de um jeito para um e de outro jeito para outro, esse litisconsórcio, ele não é unitário, ele é simples. Ok? Igual para todo mundo, necessariamente unitário. Não é igual para todo mundo, hipoteticamente não poderia ser igual, simples. Pode existir litisconsórcio necessário que seja simples. Não pense que todo litisconsórcio necessário é unitário. O uso capião, por exemplo, o litisconsórcio é necessário, mas é simples. A relação entre os litisconsórcios no uso capião pode ser resolvida de forma diferente. Um dos vizinhos diz que invadiu o terreno, o outro também diz que invadiu. O juiz reconhece que invadiu nesse, mas não reconhece que invadiu no outro. Então não foi igual entre os vizinhos confinantes. Nesse caso, você teve um litisconsórcio que era necessário, imposto por lei, mas que a decisão não foi igual para todos. Ok? Então o litisconsórcio pode ser necessário e não ser unitário. O litisconsórcio pode ser facultativo e ser unitário. Ok? Facultativo e unitário, Mozart, há uma exceção a essa situação que é narrada nos livros de professor Marcos Vinícius Gonçalves, de Alexandre Freitas Câmara, que seria uma situação envolvendo pluralidade de partes em direito individual homogêneo. Ou nas situações envolvendo, por exemplo, condomínio do artigo 1314 do Código Civil. Mas aí já é especificar muito. Normalmente, é necessário e unitário a pergunta. Todo litisconsórcio necessário é unitário? Não. Quando normalmente a unitariedade torna o litisconsórcio necessário. Mas sem problematizar. Agora, necessário, facultativo, unitário, simples. Vamos voltar para a assertiva. O MP ajuizou uma ação rescisória a fim de desconstituir a sentença transitada em julgado. Então ele vai desconstituir a sentença. Essa relação de desconstituição vai atingir quem? Apenas o autor da ação originária, apenas o réu? Não, atinge os dois. Ao argumento de que teria havido colusão entre as partes no processo originário. Então, autor e réu estavam aparentemente macumunados em fraudar a lei. Nesse caso, se eu desconstituir essa sentença, eu vou atingir os dois? De forma o quê? Uniforme, não é isso? Então esse litisconsórcio ele é o quê? Unitário. Diante disso, requereu o Ministério Público, na petição inicial da ação rescisória, a citação tanto da parte autora quanto da parte ré do processo originário. Sim, porque esse litisconsórcio, por ser a decisão tiver que ser decidida de forma uniforme para ambos, não é necessário, por força do artigo 47, assinale a modalidade de litisconsórcio verificada na hipótese acima. Litisconsórcio passivo, necessário e unitário. É passivo? Então no polo passivo da ação rescisória quem propôs foi o Ministério Público. É necessário? É necessário, porque a relação jurídica deverá ser decidida de modo uniforme, mesmo conceito de litisconsórcio unitário. Ativo, facultativo e simples, não. Passivo, necessário e simples. O juiz poderia decidir de forma diferente entre eles. Colusão entre as partes, quer dizer, um estava de conluio e outro não. Colusão entre as partes tem que estar os dois de conluio. Litisconsórcio ativo, necessário e unitário não é ativo. Então a resposta correta aí é a letra A, litisconsórcio passivo, eles estão no polo passivo, é necessário e ele é unitário. Questão número 6. A respeito dos atos e responsabilidade das partes e dos procuradores, de acordo com o CPC, assinale a alternativa correta. Letra A. É defeso, lembrando, pelo amor de Deus, defeso é sinônimo de proibido. É proibido ao autor intentar novamente a ação que a requerimento do réu foi extinta sem resolução de mérito por abandono da causa por mais de 30 dias, se não pagar ou depositar em cartório as despesas e honorários a que foi condenado. Vê só, se você promove uma ação, você é o autor. Quando você promoveu a ação, estava no auge dos sentimentos de raiva e entrou com a ação. Vou acabar com você. O processo é longo.
Aí passou muito tempo, você acabou abandonando o processo. Quando o autor deixa de impulsionar o processo por mais de 30 dias, artigo 267, inciso 3, e cumulado com a súmula 240 do STJ, a requerimento do réu, o juiz deverá extinguir o processo sem resolução de mérito. Ok? O juiz vai lá e extingue. Pô, passou 30, tu entrou a principal interessada, entrasse com a ação, não fizesse nada que era para fazer, extingue o processo. Na hora que você extingue o processo, por abandono do autor, ele poderá intentar novamente a mesma ação? Pode. Mas não tem aquele lance de perempção. Perempção é quando você deixar o processo ser extinto por abandono por 3 vezes. Que aí é uma zona, né? O cara entrou uma, abandonou, extingue. Entrou 2, abandonou, extingue. Entrou 3, abandonou, extingue. A 4, meu amigo, você está pensando que é uma zona? Não pode. Aí ocorreu perempção. Artigo 268, parágrafo único. Mas veja que o artigo, a assertiva, ele não falou que eram por 3 vezes. Falou que abandonou. Se falou que abandonou e extinguiu, então, nesse caso, ele pode repropor a ação. Aí a assertiva está dizendo que teria que pagar algumas coisas por conta disso. Vamos reler. É proibido ao autor intentar novamente a ação que, a requerimento do réu, súmula 240, foi extinta sem resolução de mérito por abandono da causa por mais de 30 dias, que é o abandono do autor, artigo 267, inciso 3. Se não pagar ou depositar em cartório as despesas e honorários a que foi condenado. Claro, ele foi condenado no anterior, aí quer entrar de novo com a mesma ação, sem ter pago o anterior. Veja que o artigo 267 diz: extingue-se o processo sem resolução de mérito, inciso 3, quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Bateu o prazo. Vá agora para o artigo 28. Quando, a requerimento do réu, o juiz declarar extinto o processo sem julgar o mérito, artigo 267, parágrafo 2º, o autor não poderá intentar de novo a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários em que foi condenado. Certíssimo. Questão letra A já está certa. B. O prazo para interposição de recurso será contado da data em que os advogados são intimados da decisão. Perfeito. Da sentença ou do acórdão. Perfeito. Sendo vedada a intimação em audiência, ainda que nessa seja publicada a sentença ou a decisão, pelo amor de Deus, você pode ser intimado de uma decisão, de uma sentença em audiência. O juiz, na verdade, deveria dar a sentença na audiência. Mas suponha que o juiz não deu a sentença na audiência. Aí você vai ser intimado. Mas se ele deu na audiência, veja o artigo 506. O prazo para interposição do recurso, aplicável em todos os casos, o artigo 184, para quem já foi meu aluno, é a regra do X-tracinho, né, que você exclui o dia de início e passa a contar do primeiro dia útil subsequente. Contar-se-á da data da leitura da sentença em audiência. Já está aí a possibilidade assertiva está errada por conta dessa parte final da letra B, ele pode ser intimado em audiência. Letra C. A arguição de incompetência absoluta do juiz, a gente já estudou isso aqui nessa aula de hoje. Incompetência absoluta, quais são as letrinhas? MPF, matéria, pessoa e função. Deverá ser alegada pela parte em preliminar da contestação. Ok. Ou por meio de exceção, no prazo de resposta do réu? Não, filho, por meio de exceção é apenas a competência relativa, que é a TV, território e valor. Sob pena de prorrogação da competência, outro erro, porque a incompetência absoluta, ela não se prorroga. A que pode ser prorrogada é a incompetência relativa. Em sendo aquela declarada, somente os atos decisórios serão nulos. Vê, ele coloca umas informações certas e umas informações erradas, para que ele pesque sua informação certa e você acha que está certo. Mas há erro. Aí quando há erro, risque. Artigo 112, a que vai ser arguida por meio de exceção é a incompetência relativa. Artigo 113, absoluta deve ser declarada de ofício. E se não for declarada de ofício, vai ser deduzida independentemente de exceção. Ok? Então a letra C também está errada. Letra D. Aquele que detém a coisa em nome alheio, demandado em nome próprio, deverá nomear a autoria. Quem já foi meu aluno em outros cursos sabe que nomear a autoria, a frase do nomeante é o não tenho nada a ver com isso.
Lembra das frases? Opa, isso aí é meu, Deus que nos proteja. Devo, não nego, mas não devo só. Não, 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 não tenho nada a ver com isso. Lembra das frases? Não lembra? Vá ver os cursos aí de intervenção de terceiros. Mas na nomeação autoria, eu não, 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 não tenho nada a ver com isso. Se na nomeação autoria o réu não tem nada a ver com isso, ele se foi demandado em nome próprio, quando na verdade é um bem de outro, o que ele faz? Nomeia a autoria. Não sou eu, é fulano. Ok? A dancinha, né? Lembra? Volta aí para a questão. Aquele que detém a coisa em nome alheio, demandado em nome próprio, deverá nomear a autoria o proprietário ou possuidor. Perfeito. Instado a se manifestar, quer dizer, provocado para que fale sobre o que o réu está dizendo. Caso o autor se mantenha inerte, quer dizer, não fale nada, fim do prazo legal, que são 5 dias, você vai ver isso no artigo, do artigo 62 ao artigo 69, presume-se que a nomeação autoria não foi aceita, não. Se o cara foi intimado para se manifestar o autor, que o réu está dizendo que não é ele, e o autor não fala nada no prazo de 5 dias, o artigo 68 diz, então ele aceitou. Olha aí o artigo 62 diz, aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo demandado em nome próprio, que é o caso, deverá nomear a autoria, bateu. O proprietário ou possuidor, bateu. Artigo 68. Se o autor, foi intimado para se manifestar no prazo de 5 dias e ficou inerte, presume-se aceita a nomeação. Se o autor nada requereu no prazo em que a seu respeito lhe competia manifestar. Então, a questão também está errada. Na questão número 6, a letra B, C e D estão erradas. A correta é a letra A. É proibido ao autor intentar novamente a ação, que a requerimento do réu foi extinta sem resolução de mérito por abandono, prazo de 30 dias, se esse autor não tiver pago ou depositado em cartório as despesas e honorários a que foi condenado. Questão número 6, também uma questão tranquila. Questão número 7, o enunciado é longo, só no próximo vídeo. Até já já.